Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Antepenúltima rodada do torneio de candidatas, vamos dar uma olhada aqui nas partidas que rolaram. Salimova contra a Tan que tá lutando pela liderança, Salimova quer recuperar, quer fazer mais ponto. Temos Ana Muzychuk contra a Vaishali, tá vindo numa pegada boa. Será como é que vai ser de negras contra a Muzychuk? A gente tem a Lei lutando aqui pela liderança, Caterina Lagno querendo subir na tabela, buscando seu lugar ao sol, reta final. E a Goriakina contra a Rampikoneru. Partidas emocionantes que a gente vai assistir agora. E antes, uma boa notícia, estou comemorando aqui que a gente chegou em 20% aqui já da nossa meta aqui da campanha. E a gente já está contratando os cursos novos. Então aí, quem já é assinante aí do XB Pro, pode comemorar, porque dos atuais 34 cursos a gente já contratou com uma equipe, não pode ser revelado quem é essa equipe, ela não é do Brasil, mas é uma equipe de grandes mestres e mestres internacionais lá de fora, tá bom? E a gente vai ter a produção aí de no total 120 cursos, a gente está contratando aí 90 cursos, tá bom? Para aumentar aí a funcionalidade aí de aprendizagem do nosso aplicativo para todos os níveis, tá? A gente em breve vai divulgar a lista dos cursos para vocês, então só comemorar mesmo e agradecer todo mundo que tá apoiando, porque esse passo só foi possível com vocês, tá bom? Então, enfim, já podemos dar esse passo e contamos com a ajuda de vocês, né? Com o apoio aí de vocês para continuar avançando aqui na nossa campanha, porque afinal de contas essa parte do conteúdo é só um dos passos. A gente ainda tem que melhorar a experiência do usuário, transformando num Duolingo do xadrez, trazer novas funcionalidades, treinador de casa, treinador de jogada, de abertura, ranking entre jogadores, Puzzle Rush, bots, engine, entre outras novas funcionalidades. E também a gente vai, como último passo também, melhorar a questão da democratização quando a gente chegar lá, tá bom? Tem benefícios exclusivos para os apoiadores, aproveitem, faça parte dessa grande revolução aí no ensino do xadrez, conto com seu apoio. Bora dar uma olhada então aqui nas partidas da 12ª rodada do torneio de candidatas. Temos Salimova fazendo abertura hatch. Seguimos aqui com D5, G3. Opa, aqui indo pro finhaqueto. Bispo em F5, bispo G2, E6. Roque coloca o rei em segurança, o cavalo vem pro jogo. C4 ataca o centro de peões. C6 faz a proteção, dama B3 aqui, já pressionando o peão de B7. A dama faz a proteção. E aqui D3. Colocando aqui um pouco mais de reforço nas casas centrais. E também em C4. O cavalo BD7, peão toma, dama por dama. Peão toma, peão recupera. E agora a Salimova ficou com esses peões aqui dobrados, nada bom. No entanto, vamos ver se ela vai saber, se ela vai conseguir se livrar de um deles. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bispo D2, bispo D6, B4, é tão incômodo jogar com esses peões aqui, nem sempre os peões dobrados são ruins, né? Se você tiver algum outro peão em alguma coluna adjacente, não é tão ruim assim, mas dois peões dobrados isolados costuma ser desesperador, né? Por isso, bispo D2, B4, já para se livrar disso daí. Roque foi jogado, o cavalo em A3 e agora o B5 tá chegando, A6, falou não, você vai ficar com esse peão ruim aí. Cavalo vem para C2, cavalo E5, cavalo de F aqui em D4, bispo atacado, volta, e aqui F4, ataca o cavalo vai para G6, e agora E4, beleza, conseguiu uma bela expansão, Salimova já ameaçou aqui um garfo. Peão toma, o bispo só para garantir, só para sair do garfo, vai lá para C7, dá um passinho para trás, cavalo B3... Cara, a Salimova tá lidando muito bem com isso daqui, né? De repente as atenções da Tan se voltaram tanto à questão do avanço do peão e não para as outras coisas, e a Salimova garantiu um espaço central, conseguiu uma bela manobra de cavalo, tá jogando muito firme. Torre na coluna D foi jogado, bispo pode virar um alvo se esse cavalo largar a defesa dele. Por isso o primeiro bispo C3, torre vem para a coluna E, torre protege o peão, bispo C8 sai da frente da torre e o cavalo finalmente pula para C5. Esse peão, por enquanto, tem a defesa garantida, a H5 foi jogado e o cavalo vem chegando, o outro cavalo está vindo, cavalo F8 foi jogado pela Tan. E agora E5, o cavalo atacado, vem para a casa de G4, esse cavalo quer vir para a casa de E6, né? Cavalo C4 foi jogado, cavalo em E6, torre luta pela coluna D e B6, tira esse cachorro daí, cavalo E4... Poderia ser uma possibilidade. Olha, Rafa, o que é isso? Você acessou um multiverso, né? Falou cavalo E4 e consertou, né? Poderia ser uma possibilidade. Mas o lance jogado foi cavalo por E6. Tá bom, foi legal.
Cavalo por E6, temos bispo por E6 e agora o cavalo atacado vai para esse posto avançado na casa de D6, a torre está atacada. E o que fazer? Tirar a torre para a frente ou para o lado? Nenhum nem outro. Tan, a líder do torneio, segue aqui com um lance arriscadíssimo, B5. E que é isso? Qual é essa ideia, né? E aqui os computadores falam que o terrível H3 ganha a partida na hora. No entanto, Salimova vai para outro lance muito forte, talvez tão forte quanto o H3, que é o lance bispo por C6. Rafa, mas essa turma aí é esquisita. Não é só capturar aqui a torre que tá dando sopa e ganhar uma qualidade? Cuidado, meus amigos, no xadrez existem recursos, a turma não dá vacilo, a Tano ia pendurar uma peça sim, essa situação existe porque agora bispo B6 aqui faria o cheque, e aí você, se jogar rei H1, cavalo F2 com poderoso ataque, né, o rei vai ter que tomar um cheque descoberto, olha, vai cair muita coisa, né, por isso aqui teria que cobrir talvez de bispo, e aí tem um contra-jogo, né, torre ameaçando todo tipo de descoberto, o cavalo vem para F2 de qualquer maneira, e um ataque muito forte aqui para a Tan, né? Vejam que sequência brilhante da Tan, né? Quando ela joga esse B5, ela faz essa terrível armadilha. Agora, o problema é o seguinte... A Salimova não cai em armadilha, não. Bispo por C6 aqui, puxa vida, captura mais um peão, ataca a torre... Dá a casa de G2 para o rei também, o que é fundamental nessa posição. Claro que agora dá tempo da torre escapar, mas agora H3 foi jogado, o cavalo tem que voltar e o rei vem para G2. E a Salimova, meus amigos, tem uma ótima posição aqui com um peão a mais, peças avançadas. No entanto, a Tan é guerreira, ela é líder, ela quer ser a campeã. Ela segue com o bispo B3, atacando a torre. Torre D4, avança. Torre vem para casa de E6 e agora... aqui a gente vai vendo que o computador não gostou muito aqui, eu acho, do torre D4, né? O computador, por algum motivo, detesta esse lance. É curioso, o computador fala que tinha que jogar torre D6 e não torre D4. Será que é porque pode virar um alvo do cavalo? É difícil explicar por que tanta diferença, né? De avaliação de torre D2 para torre D4. Nas duas casas o bispo vai estar protegendo a torre, não tem cravada. Talvez esteja relacionado com a casa de F5, né? Trocar o cavalo. Vamos ver. Vamos ver. O fato é que torre D2 daria uma vantagem quase decisiva aqui para Salimova. E o xadrez é dramático por motivos muito profundos. Torre D4 não é tão bom assim. E a partida seguiu com o melhor lance, torre E6. Vamos ver por que torre D2 e torre E6 não é bom então? Qual que é o problema todo? Aqui tem um F5 chegando. A torre volta para E7. E aqui as brancas têm a ideia, as pretas têm a ideia de jogar torre A1. Tá, a partida seguiu com torre D4 e torre E6. E aqui F5 não pode por quê? Porque depois de torre E7, não tem mais torre A1 e eu quero entender o porquê dessa história. O peão em E5 tá caindo. A gente precisa desvendar esse mistério. E torre D2, torre E6, F5, torre E7 e torre A1. E aqui não tá caindo? Bispo por E5. Ah... Ok. Entendemos a diferença. E agora fica tão claro, né? Depois que a gente entende, faz as simulações, fica tão claro, né? Torre D4 imobiliza o peão de F. Torre D4 imobiliza o peão de F e isso faz toda a diferença. Olha aqui, que lição, né? Torre D2 é suficiente para a torre não estar pendurada e importante para não ficar na frente do bispo e dar mobilidade do peão para o peão se for necessário. Bela lição, bela aula. Torre D4 foi jogado, torre E6 e agora não dá mais para ir para essas ideias, por isso o bispo F3 foi jogado e agora a Tan vai para o contra-jogo, é tudo que ela precisava. H4, F5, ataca a torre. E aqui é uma loucura, né? O tempo dela está caindo, a barrinha sobe e desce. O computador fala que G4 aqui, ó, né? A Tan errou de novo, tá dando agora uma vantagem maior do que antes. As pretas aqui para igualarem tinham que ter jogado bispo toma, seguido de cavalo em F5 e aqui talvez com equilíbrio. Que loucura que é o xadrez, né? E agora sim a ideia do H4 seria mais forte, que loucura. Aqui poderia jogar torre por E6, com bispo G4 e por aí vai. E as pretas têm algum contra-jogo, né? Aqui tá defendido e tudo mais. Posição difícil, né, pessoal? Uma posição bem difícil. Por isso H4 foi jogado, mas agora F5, né? Esse lance aqui é bem forte. G4 era mais forte. Torre vem para casa de E7, G4.
A Salimova continua indo pra cima ainda, tá muito desafiador aqui pra Tan a posição. A Tan segue com F6 aí, tentando quebrar um pouco a cadeia de peões. Notem que o cavalo aqui precisa dessa defesa, por isso a partida segue com o cavalo E4 tentando escapar, mas agora temos trocas em D4, captura aqui em E5 e cavalo C5. Salimova ainda tem uma boa posição, coloca uma cravada. Que partida difícil. Bispo C4 foi jogado, bispo por E5, peão toma. E aqui, o que fala os computadores? Bispo E4 é muito bom, a B3 também é excelente. Bispo F7 foi jogado, bispo E4 de qualquer maneira. E a Tan, será que ela vai sobreviver? Agora, lance 40 foi feito. As meninas ganham mais tempo no relógio, as jogadoras. E agora, meus amigos? E agora? A Salimova tem a faca e o queijo na mão aqui, hein? Segue com o melhor lance, G5, restringindo completamente aqui as peças da Tan. Seguimos com o lance bispo D5, cravando o cavalo, ameaçou um G6 maroto, rei H8 escapa disso, mas agora G6 seria um bom lance, mais uma vez acessando universos paralelos, né? G6 seria um lance espetacular e até mesmo o bispo por F7 talvez fosse levar para um final vencedor aqui, né? Com a ideia de levar o rei aqui para o jogo, perdão, aqui rei F3, né? Se aproximando mais aqui da casa de E4. Se bispo cheque, o rei vem para G4 e as brancas têm uma posição devastadora aqui, né? Devastadora, vai cair o peão, vai ter uma maioria de 3 contra 1, esquece, é vitória na certa. Mas o destino é curioso. F6 foi jogado pela Salimova, atacando a torre. Peão toma, um lance que parece bom, mas a Tan vai buscando recursos. Seguimos com o lance rei F2, A5, tenta atacar a base do cavalo, tenta não, ataca. Mas agora a torre E4, a posição da Salimova mais uma vez é boa. Errou mais uma vez a Tan. A por B4, torre por H4, cheque, rei G8. A partida é dramática porque a Tan teve a possibilidade de equilibrar várias vezes a partida. A Salimova teve chance de arrematar várias vezes a partida e segue a luta com vantagem para Salimova. Torre G4, o rei vai para H8, cavalo manobra para D3, o melhor lance. Torre vem para D7, ataca o bispo. E aqui, momento dramático. Bispo E4 mantém toda a força na posição, mantém a defesa do cavalo, mantém tudo atacado, paralisa o peão central, o rei está completamente restrito, cavalo por B4, outra possibilidade, captura um peão, protege o bispo, alguns lances muito bons, mas na ânsia de levar para um final vencedor, Salimova vai para o lance bispo por cavalo. Drama, a partida segue com torre. Afinal de contas, bispo não, o cavalo vai arrematar a partida. Torre toma. Isso parece muito bom, mas agora cavalo por E5 cai em F6, pode levar para um final com muitas chances de empate. Salimova segue com torre H4, cheque, rei G8. E agora a torre H6 segura a rapadura, mantém esse peão atacado, isso parece bom, mas a Tan vai para o contra-jogo. E agora ela pode ter peão passado. Cavalo por E5 foi jogado agora aqui pela Salimova. Nós temos primeiro torre C5 atacando o cavalo para acabar com essa força aqui toda. Cavalo volta, mas agora torre C2 com cheque. Joga o rei aqui deixa o cavalo aqui cravado, não dá tempo de capturar o peão. B3 agora será capturado. Rei D2, torre por B3. E agora tanto em contra-jogo. Como é dramático esse joguinho chamado xadrez. Torre H4 vai para cima do peão, mas agora bispo G6 ataca o cavalo. Cavalo em E5. A única esperança da Salimova atacando agora o bispo, mas no entanto torre B2 foi jogado pela Tan. O rei vem para casa de E3. O computador não sabe mais o que está acontecendo direito, se dá para ganhar de branca, se não dá mais. Rei D4 foi jogado, o bispo volta para E8, tentando controlar aqui o cavalo. A posição ainda é delicada. O rei está muito bem colocado. A partida seguiu com torre G4, cheque. O rei vai escapando para F8. H4 dispara o peão passado do outro lado. A Tan vai ter que fazer milagre. Segue com torre em A3. E agora torre F4 foi jogado. O tempo das meninas é curto. A Salimova já não consegue mais encontrar todos os lances finos, mas ela encosta no peão. E agora a torre A4 propõe trocas. Ataca o peão, faz um raio-x e propõe um peão ajudar o outro. Torre F3 evita as trocas. Mas agora a torre E4 ataca o cavalo. F7 foi jogado de qualquer maneira. Cai o cavalo.
Peão promove pra dama com cheque. Dama e torre contra torre. Calma, Rafa. É só capturar a dama. Aqui, rei por B3 foi jogado. E depois disso, simplesmente torre E4, meus amigos. Que drama. Ambas as jogadoras concordam no empate. Momento dramático para Salimova, que pôde ganhar da líder Tan. Momento de desespero para Tan, que viu o torneio escorregar das suas mãos, porque uma derrota aqui ia ser difícil de se levantar. Momento dramático no torneio de candidatas. Tan escapou por muito e muito pouco. Próxima partida, Muzychuk contra Vaishali, meus amigos. Vamos ver a Vaishali que tá numa pegada boa aí, né? Temos peão do rei jogado. Temos aqui o desenvolvimento, uma abertura Rui Lopes. Aqui o bispo atacado sai. Cavalo vem para F6 Roque. Aceita aqui, a Vaishali aceita o peão, vai para as linhas mais ardidas, mais apimentadas. Aqui D4 foi jogado bispo E7. Torre E1, B5, bispo atacado. Torre por cavalo foi a decisão da Muzychuk. E aqui D5. Opa, que chique. A Vaishali tá com uma peça a menos. No entanto, ela tá atacando muita gente. O que fazer aqui? A Muzychuk vai pro lance cavalo por E5. E a Vaishali parece estar no seu preparo aqui, porque ela segue com o melhor lance da posição. Cavalo por E5 e não peão por torre, que levaria aqui um cavalo por C6, né? Atacando duas peças, o cavalo leva mais uma peça e o bispo escapa, e as brancas têm duas peças por uma torre e uma ótima posição, não vale a pena. A Vaishali segue com o melhor lance, cavalo toma, a torre escapa, mas agora peão por bispo, recupera a peça, a Vaishali, 7 peões, material igual, dama em E2 foi jogado, mas agora bispo E6 jogado ao toque pela Vaishali, olha o preparo. Aqui, esse lance possibilita o roque, afinal de contas, estava aqui a dama e o rei amarrados na defesa do bispo. Um lance bem natural. F4 promete F5. Vaishali joga o melhor lance aqui, rei F8. G6 também era possível. E aqui F5 talvez seja um bom lance, mas Muzychuk prefere desenvolver peça. Cavalo C3, bispo D6 ataca a torre. E aqui a Muzychuk vai para uma ideia bem interessante. Cavalo por A4. Mas agora a Vaishali não deve estar preparada para essa surpresa. Ou será que tá? Bispo por E5 jogado ao toque, sem pensar. F por E5, dama em H4 jogado ao toque. Vaishali tá num preparo surreal aqui. Surreal. Agora o peão central está pressionado, o bispo em E3 faz a proteção e agora a dama G4 propõe trocas. A dama vem para casa de D2 e agora Vaishali continua no preparo ou não? Sim. H5, lance da Vaishali, aqui o melhor lance da posição atacando na ala do rei. É muito legal, né, quando joga rei F8 com H5, eu acho que isso traz partidas espetaculares. A Muzychuk segue com H3, ataca a dama diretamente vem para casa de G6 e H4. E agora a Vaishali segue com rei G8, aqui já tá fora do preparo, mas ela encontrou o melhor lance. Rei G8 colocando aqui o rei fora de ataques diagonais. Torre F1, bispo vem para F5, pressão no peão de C, C3 protege, o rei vem agora para H7, conectou as torres a Vaishali, cavalo C5, torre de H em F8, preparou talvez um F6, bispo F4 foi jogado exatamente, F6 foi jogado, E6 cria o peão passado a Muzychuk, e agora Vaishali, torre de F em 8, o peão é prioridade, e como é que tira esse cavalo daqui? Não sei, a partida segue com torre E1, torre em E7 para o peão, C4 tenta avançar com as peças, peão toma e D5, bela manobra da Muzychuk. No entanto, a Vaishali tem uma resposta pronta para isso, bispo D3, cortando a conexão aqui na coluna D. E agora um lance do tipo B3, parece muito bom, atacando aqui o bispo algumas vezes. No entanto, dama em F5 pode trazer problemas, ou até mesmo torre D8, deixa como tá e começa a pesar para cima do peão central, né? Das duas maneiras, a ideia é pressionar o peão de D. Por isso, não foi assim que seguiu na partida, aí sim com o lance D6, abrindo mais linhas. A partida seguiu com o peão toma e agora bispo toma, a torre atacada recua. E7, bela posição aqui da Muzychuk. Dama vem para G4, temos agora a dama em F2 jogado, que passa. Por que não capturar o bispo? Poderia seguir dessa maneira, no entanto, dama D4 seria jogado aqui pela Vaishali, muito provavelmente recuperando material na sequência com uma boa posição. Vaishali tá jogando só o fino do fino aqui, hein? Já tá fora do preparo e o tempo das duas tá muito curto. Dama em F2 foi jogado bispo em F5, todas achando aqui, as duas achando excelentes lances, que luta.
Torre F1, bispo atacado vem para segurança, torre E1, um suporte num peão na sétima nunca é demais. Aqui torre de A em C8, cavalo vem para E6, prometendo pular lá para C7 talvez. Aqui torre C6 foi jogado, no entanto a dama vem para F4. E esse lance ataca a dama, protege o bispo. Se capturar a dama, o bispo vem para segurança e o cavalo está protegido. E por isso o rei G8 foi jogado pela Vaishali. Cavalo chega em C7. Sim, meus amigos, a Musishuk, que sacrificou qualidade no começo da partida, vai recuperar qualidade. No entanto, a que preço? Torre por E7 foi jogado, torre por E7 recupera a qualidade. Dama em D1 com cheque, rei H2... E aqui, dama por D6, a Vaishali recupera seu material, ataca a dama, temos trocas e temos esse final, então, maravilhoso, aonde a Vaishali tem agora a torre atacada e ela poderia, sei lá, tentar salvar a torre, mas ela vai para o melhor lance. Rei F8, dá um duplo. A partida segue com cavalo por torre, rei toma e cavalo por C4 e a gente tem esse final, aonde ambas as jogadoras têm 4 peões e uma peça menor. Coisa linda. A Vaishali, no entanto, tem um lance muito bom, cara. Não é possível isso. Que partida espetacular. Bispo F7. E depois de cavalo E3, sim, a Vaishali vai jogar um final com um peão a mais. Lindo, lindo. Rei G3 foi jogado. Rei vem para D6. Rei F4. Rei vem para C5. G4. Tenta criar um peão passado, mas... na verdade não tem como, a maioria aqui é das negras. Peão toma, cavalo toma, A5 dispara o peão, cavalo vem para E3, A4, a Vaishali vai jogando um final perfeito, H5 mais rei B4, cavalo vai para casa de F5, ameaçou capturar o peão e promover. No entanto, a Vaishali segue com rei B3, cavalo por G7, rei por B2, H6, quem vai chegar antes? Bispo G8. Tenta paralisar o peão, mas agora cavalo E8 e o cavalo vai para F6 e o cavalo vai atacar o bispo e o peão vai avançar. Vaishali dispara com A3, cavalo por F6, A2, o bispo vai cair, cavalo por G8, A1 promove para dama, H7 vai promover. Só que não, rei B3, Vaishali domina a diagonal crítica. A partida seguiu com rei F5, mas depois de simplesmente dama B1, meus amigos, fazendo um espeto e ganhando o peão, Ana Musishuk abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O rei tá longe para tomar um duplo de cavalo aqui, né? Então simplesmente vai cair o peão e a gente vai ter um final de rei-dama contra rei-cavalo, que é um final vencedor. E além de tudo, o tempo da Musishuk tá muito ruim. E por isso, depois de dama B1, ela abandona aqui a partida. Rafa, ela jogou um rei F5 aqui, também não precisava exagerar, não dava para trazer o cavalo pro jogo. Não tem jeito, dama G7 de qualquer maneira, o peão vai cair. E mais uma vez, o rei tá longe para tomar algum duplo de cavalo ou qualquer coisa do tipo. A posição, de fato, ela é vencedora de um jeito ou de outro. Vaishali, hein? Que beleza! Ela tá fazendo excelentes partidas aqui nessa reta final, tá jogando de uma maneira linda, pode se orgulhar do torneio que ela tá fazendo, né? Agora, Caterina Lagno contra Lei Tenji. A Lei que tá lutando pela liderança. A China, né? Lei e Tan estão no topo de tabela. Como é que vai ser isso daí? Será que a Caterina Lagno vai estragar os sonhos da Lei Tenji? A partida começou como uma defesa francesa na variante do avanço, a variante ultra ardida do avanço. C5, C3, cavalo C6, cavalo protege, bispo D7, né? Então aqui as pretas ameaçaram começar a pilhar aqui para cima do peão. Bispo E2 foi jogado, F6 diretamente. Aqui, quais são os lances teóricos? Cavalo de G em E7 é bastante jogado nessa posição. F6 é o segundo lance mais jogado. Torre C8 é o terceiro. Dama B6 também é possível, é o quarto lance. E de todos esses, o lance que mais dá porcentagem de vitória para as negras e é bem raro ser jogado é o cavalo H6 direto. Vai ver que tem uma porcentagem maior de vitória porque é jogado em menor nível. Não sei, vamos ver quem aqui já jogou isso daqui. 126 partidas. Vamos ver quem é que jogou isso daqui, ó. De negras, de pretas e teve bom resultado. Kasparov jogou isso daí e ganhou do Gatakamsky. Deve ser bom, né? Mas é que o Kasparov não conta, né? Ele vai ganhar sempre. Aqui Topalov jogou contra o Shirov e empatou. Cara, o Nigel Short ganhou isso daqui. Mas o adversário era bem mais fraco, né? Mas tem umas boas partidas aqui, ó. Nihua contra o Movsesian, né? Então é interessante aí, realmente dá pra jogar.
Esse cavalo H6 aqui é uma bela cartada na manga, né? Bom, mas a partida seguiu com F6. Temos roque, peão toma, cavalo toma, peão toma. E aqui dama C7. Atacou o peão. Bispo faz a proteção, cavalo vem para E7, prometendo ataques infinitos. C4 vai para o contra-jogo a Caterina Lagno. E aqui grande roque foi jogado. Por que não jogar aqui um cavalo G6? O ponto todo é que o peão agora de D5 vira um alvo, né? Depois de bispo G3, você teria que provavelmente avançar esse peão. E as brancas têm uma excelente posição, estão ameaçando todo tipo de ataque chegando, né? Por isso, meus amigos, a partida seguiu com Grand Roque. E agora cavalo vem para D2, H6, bispo fica quieto aqui em G3. Cavalo vem para F5, cavalo chega em F3. Bispo C6 na longa diagonal. Peão toma, bispo toma. E agora a dama aqui corre sérios riscos, né? Por isso tem que tirar ela daí correndo. Dama em A4 foi jogado contra jogo no peão de A7. A lei simplesmente protege com rei B8. E aqui a torre vem para a coluna D. Bispo desenvolve em E7, torre na coluna C. G5 dispara o peão, bispo D3, ataca aí o cavalo. Bispo toma, peão toma. E agora o cavalo chega aqui em D4. A posição é assustadora para Caterina Lagno, porque a líder aqui do torneio tá vindo para cima, né? Tem muita fraqueza aqui acontecendo. Esses peões já avançaram demais. O rei deve estar bem preocupado. Rei G2 foi jogado. Ele sabe que ele vai ter que participar da defesa agora. H5, H3... E essa turminha aqui tentando segurar, hein? Será que vai? G4 vai abrir a posição. E o rei sabe, ele tá ouvindo os passos do exército inimigo. H por G4 foi jogado, H por G4, F4. E ele ouve o barulho na porta. Brrr, brrr, a turma tentando invadir. Bispo H4 propõe trocas. Bispo em E4 traz um defensor. Bispo toma, peão toma e o cavalo encostou. Encostou muito próximo aqui do rei. O rei chama a galera, fala, tira ele daqui, bispo toma, peão toma, rei toma, mas agora a lei segue com dama em H7. Claro, como a Barrilda falou que isso não é bom, que tinha coisa melhor do que esse lance cavalo F3, que é um lance de fato dramático. As pretas têm a possibilidade de jogar aqui dama B6, pressionando em B2, que seria um lance de forte ataque. Ou o lance B6, talvez proteger um pouco mais a posição, esperar aqui um pouco. No entanto, é difícil fazer um lance do tipo B6, porque torre H1 vai vir e vai acabar com o ataque, né? Torre H1 aqui tá chegando e vai acabar com o ataque. Então, talvez dama B6 até fizesse algum sentido, mas você tá atacando na ala do rei, né? Não jogaram um lance do tipo cavalo F3 é bem estranho. E aqui esse lance exatamente é atrair o bispo, né, para poder ganhar a casa de H7 para dama. É um lance que entre seres humanos faz muito sentido, cavalo F3, mas o computador prefere outras linhas. Cavalo F3 e agora de fato a dama ganhou a casa de H7. E agora, não adianta jogar um torre por D8. Sim, você desmantela o ataque na coluna H, mas entrega uma coluna D para as pretas e o rei está exposto. É muito perigoso isso. E agora todo tipo de ataque está existindo. Dama vem para C2, continua protegendo aqui o seu exército. Dama em H5 foi jogado rei E3 e agora a dama fica aqui em G4. Tá difícil de se defender. Torre por D8, a melhor defesa pela Caterina. Torre por D8, a torre vem para G1, segura o peão. B6, B3, torre vem para D4, que ataque. Dama vai para o contra-jogo, torre por F4. Que é isso? Se tomar, cai com cheque. E é exatamente o que acontece. Peão toma, dama toma com cheque, o rei vem para segurança. No entanto, apesar aqui desse rei exposto, a dama tá sozinha para atacar. E uma dama sozinha não dá mate no rei. Por isso é cheque aqui, cheque lá, cheque lá, cheque acolá, cheque li, cheque lili. E Leitandi, então. E Caterina Lagno concordam no empate, meus amigos. Sim, a lei deixou escorregar uma vitória. Uma possível vitória, mas cá entre nós, muito difícil. Computadores levariam aquela posição para uma vitória com dama B6, C4 e tudo mais. Mas a verdade é que entre seres humanos é bem difícil. Não é impossível, mas é bem difícil. E a Caterina Lagno tem todos os méritos por ter feito uma belíssima defesa. Muito bem, e vamos para a última rodada aqui, da última partida da 12ª rodada, valendo a liderança. Goriakina contra Rampikoneru. Vamos ver. Peão dama. C4, E6, temos o cavalo em F3, D5 e depois de G3 a gente cai na catalã.
Bispo em E7, bispo vem pro fianqueto. As brancas estão entregando o peão. A rampa e coneiro primeiro coloca o rei em segurança. E o lance da moda é aceitar mesmo, né? E ver o que acontece. Era assim que o Nepo jogava contra o Carlsen. E cá entre nós ficou melhor no Mundial. Várias partidas jogando isso contra o Magnus Carlsen. É que o Carlsen depois dava um jeito, né? É chute na canela, é 200 lances. Ele sempre dá um jeito. Dama C2, A6, A4, evitando B5. A H6 foi jogado, torre vem para a coluna D, sem pressa de recuperar material. Cavalo C6, bispo D2. Torre vem para a coluna E, E3. Rafa, tá exagerando, não é melhor recuperar esse peão logo? Não, tá tudo sob controle. Torre B8 foi jogado, cavalo em A3, controlou aqui a casa de B5. Mas Rafa, agora levou o B5, agora exagerou talvez, hein? Exagerou, já devia ter recuperado esse peão aí. Não sei o que vai acontecer aqui agora. Peão toma, cavalo em E5, solta o braço aqui pra cima da casa de C6. Temos cavalo toma, peão toma, e agora o cavalo atacado vai pra casa de D7. E agora bispo em A5 coloca uma cravada bastante incômoda na coluna D, coloca uma pressão aqui em C7. No entanto, bispo B7 jogado pela rampa e coneru. E aqui, a Goriakina vai para essa ideia bastante interessante aqui, né? Que é o lance cavalo por peão. Que? Vamos ver como segue. A rampa e coneru, talvez o melhor lance, segundo máquinas, seja a dama C8. Não faz muito sentido. Passa esse cachorro para cá. Põe no bolso. Bispo por B7 foi jogado, torre por B7, mas agora a dama em A4. Pressão aqui para cima do cavalo. Será que tem defesa isso? Torre A7 foi jogado pela rampa e coneru. E agora a torre por D7 recupera material. Bela sequência da Goriakina, hein? Que partida, meus amigos. No entanto, a rampa e coneru também faz uma excelente continuação aqui com dama em B8. E agora coloca pressão na coluna B. O bispo tá cravado, isso é bastante incômodo. E agora a Alexandra Goriakina joga o lance torre de D em D1. As pretas têm uma pequena iniciativa com o lance C3 e seguido de C6, o que é uma sequência muito estranha para seres humanos, mas o robô fala que isso ganha, mostrando realmente que o xadrez é um jogo que veio de origens extraplanetárias, não tenho dúvida nenhuma disso, mas a rampa e coneru vai para um lance ainda melhor que o que a barrinha só achou agora. Dama em A8, opa, coloca a pressão aqui em A5, o bispo está cravado. Torre D7 foi jogado pela Goriakina e a rampa e coneru agora tem a possibilidade de um lance muito forte e não é tão alienígena assim, na verdade é bem natural, que seria o lance bispo D8. Curiosamente, nessa posição, a rampa e coneru não joga esse lance. Qual que é a ideia desse lance? O bispo está cravado, você quer pesar para cima desse bispo. O bispo aqui em D8 promete avançar o peão e atacar. Uma possível continuação seria a torre A3. E aqui você poderia seguir primeiro com torre A6. O ponto todo é que você não pode jogar um C5 direto. Aqui por conta de torre por A7, vai ganhar a partida, né? Então, por exemplo, torre por A7, seguido de dama por E8 com cheque. Então, Rafa, vamos lá, como é que faz nessa posição então, né? Depois desse torre A3. Aqui teria que achar primeiro, né? Tem que ter muita calma, aqui uma pescaria, sem pressa. Torre A6, aí aqui depois de, por exemplo, aqui torre D4, atacando a torre. Poderia seguir aqui agora sim com C6, né? A ideia é bloquear o ataque lá para cima da torre. E depois de torre por C4, por exemplo, simples assim, torre por A5. Quer dizer, ainda tem alguma luta, mas não é uma sequência tão alienígena assim, A torre aqui está protegida e as pretas vão para um final melhor. Com certeza um final melhor que pode sim resultar numa vitória. Curiosamente, rampa e coneru não joga o lance bispo D8. Como a gente viu, não é tão simples, mas é claro que é possível de ser equacionado, ainda mais uma jogadora tão espetacular como a rampa e coneru. Mas o xadrez, ele tem dessas, é um jogo difícil, é um jogo psicológico, é um jogo mental, depende do cálculo, depende da sua disposição, depende do mindset, depende da quantidade de boletos que você tem para pagar, né, e de um monte de coisas. Então, por isso, rampa e coneru segue com dama B8. E agora, torre de D em D1 foi jogado. A dama vem para A8. E agora a torre D7. E ambas as jogadoras concordam no empate. Mais uma vez tem essa possibilidade. Mas a rampa e coneru não está em disposição de seguir jogando. E por isso temos um empate aqui, hein? Meus amigos, as líderes sofreram nessa rodada. As líderes sofreram por um tris. Não tivemos mudanças dramáticas na liderança, né? Goriakina escapou da derrota que nem ela acredita. Agora é o seguinte, meus amigos.
Resultado ao final da 12ª rodada. Tan na liderança. China ainda segue firme aqui na liderança, hein? As duas podiam ter caído e a Goryachkina também, hein? Agora, olha que interessante, aqui ficou bem próximo, né? A Rússia aqui com 8,75, a Tan e a Lei. Aí a China, perdão. Aí a Rússia logo na sequência, a Katerina Lagno e Goryachkina com 6. A Índia também com 6, a Rampikuneru. E Vaishali com 5,5. Que legal, a Vaishali tá tipo... Cara, há muito pouco, né? Muito pouco distância aqui de Lagno, Rampikuneru e Goryachkina. Ela deu uma boa recuperada nas últimas rodadas. Tá de parabéns, tá brilhando a Vaishali. Pode se orgulhar desse torneio. Faltam 2 rodadas ainda, Vaishali. Não vamos dar moleza, não. Pra se orgulhar, tem que fazer bonito nas 2 últimas, hein? E, no entanto, ela vai pegar pedreira agora, né? E Salimova e Muzichuk com 4,5. Vai pegar pedreira, Vaishali. Na próxima rodada, na 13ª rodada, a Vaishali vai jogar contra a líder Leitendi. E na 14ª rodada, se eu não me engano, era aqui, a Katerina Lagno, né? Então, desafiador aí para a Vaishali, né? E as líderes Tan vai jogar contra a Goryachkina na próxima rodada. Isso aqui vai ser pedreira. E na última rodada teremos Tan contra a Muzichuk. Enfim, essas partidas que vocês estão vendo aqui. Meus amigos, é isso. A gente segue acompanhando o torneio de candidatos e de candidatas 2024, reta final. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!